A igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo foi perseguida desde o seu início. Um dos mais ferozes perseguidores foi exatamente aquele que firmou a Santa Igreja Católica Apostólica Romana sobre a base dos santos apóstolos instituídos por Jesus Cristo. A conversão de São Paulo é um dos episódios mais impactantes da história do cristianismo. Acompanhemos para conhecer como esse feroz perseguidor se transformou no maior de todos os apóstolos. Saulo de Tarso era um jovem fariseu, mas fervente em sua fé. Imaginava que Jesus tinha vindo para desviar os judeus da verdadeira religião e por isso se esforçou em destruir a ferro e fogo a todos os cristãos. Armado com um forte grupo de soldados, Saulo partiu para Damasco, onde havia uma grande comunidade cristã. No caminho, uma luz brilhante o rodeou e ele caiu do cavalo. E escutou uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A graça foi tão precisa que ele se levantou perguntando: quem é, Senhor? Já estava convertido. Em um segundo ele reconheceu que Jesus era Deus, porque disse Senhor. Aqui é muito importante observar que Jesus já não vivia na terra e disse: porque me persegues? Isso indica que Jesus está na igreja que ele fundou. A única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que ele firmou sobre os apóstolos, tendo a São Pedro como cabeça, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O coração de Saulo se encheu de luz, pero ele ficou cego e foi levado até a cidade de Damasco. Ali durante 3 dias fez jejum e rezou buscando entender o que Jesus queria dele. Nesse período, um ancião chamado Ananias foi visitado por Deus, que o mandou batizar a Saulo. Ele teve medo, porque ele sabia que Saulo tinha vindo para levar os cristãos para a prisão. Mas obediente à voz divina, Ananias batizou Saulo. E aí, quando Saulo recebeu o Espírito Santo, mudou o seu nome para Paulo, o apóstolo dos gentios. Sabe, uma vez eu estava conversando com um judeu. Nos encontramos numa feira, estava conversando com um judeu e eu me dei conta de que o judeu, quando estávamos conversando, tinha um profundo rancor com São Paulo. Me veio a curiosidade e eu perguntei: amigo, por que você tem esse sentimento em relação a São Paulo? E o judeu me disse: Paulo separou os discípulos de Cristo da sinagoga judia. A religião católica não é propriamente petrina, dizia o judeu, mas paulina. Sabe que realmente esse judeu tinha razão? A conversão de São Paulo foi transformadora para ele e para a igreja. Ele foi um tão grande apóstolo que é conhecido como o apóstolo. São Paulo empreendeu várias viagens apostólicas, nas quais escreveu numerosas cartas para as comunidades cristãs, e essas cartas hoje formam parte do Novo Testamento. Essas cartas são uma valiosa fonte dos ensinamentos e da sabedoria para todos aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo. No total, são 14 epístolas, das quais alguns autores põem em dúvida a autoria paulina de algumas, especialmente a última delas, que é a Carta aos Hebreus. Essas cartas paulinas têm um profundo conteúdo de revelação divina e de aplicação da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida concreta. São Paulo compreendeu que Jesus não veio para dar continuidade ao judaísmo, sobretudo porque o judaísmo rechaçou a Jesus. Mas nosso Senhor veio para fundar sua igreja, como ele mesmo disse: Pedro, tu eres pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O legado de São Paulo continua até nossos dias. Sua valentia, seu fervor apostólico, seu amor a nosso Senhor Jesus Cristo inspirou a muitas pessoas a seguir a Jesus. Hoje, São Paulo é considerado um dos pilares da fé cristã. O conteúdo teológico de suas cartas nos alcança uma profunda compreensão da graça da salvação, do batismo, da vida em Cristo. Suas palavras continuam sendo um guia espiritual para todas as pessoas de fé em nossos dias. A Carta aos Hebreus
que, segundo o historiador Daniel Ropes, deve ser considerada como autenticamente paulina, é o primeiro tratado teológico do cristianismo nascente. É o único texto bíblico que fala claramente do sacerdócio de Jesus como um sacerdócio novo, totalmente diferente do sacerdócio levítico do Antigo Testamento. Em nossa vida concreta, a conversão de São Paulo nos mostra o poder transformador da graça de Deus. Ela nos recorda que todos nós somos chamados a crescer em nossa relação com o Criador. A conversão é um processo contínuo no qual deixamos para trás nossas velhas formas de vida e nos abrimos para a ação do Espírito Santo. Somos desafiados por São Paulo a responder ao chamado de Jesus, a segui-lo e a difundir sua mensagem nesse mundo que está obscurecido pelas trevas do ateísmo prático e do relativismo destrutivo. Esse relativismo é o verdadeiro câncer de nossa sociedade. Irmãos, saiamos de nossa comodidade e recordemos o exemplo de São Paulo para poder compreender que o batismo e a confirmação que nós já recebemos nos capacita para ser instrumentos da graça de Deus neste mundo. A conversão nos desafia a examinar nossas próprias vidas, a buscar uma transformação interior e mais profunda. E só nos enchendo da luz da virtude e do amor ardente a Deus, seremos capazes de iluminar as trevas contemporâneas. Imitemos São Paulo. Sejamos arautos de luz nesse mundo cheio de trevas. Salve Maria!